Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Cumprimento a todos os amados ouvintes, internauta, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja convosco. Esteja na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, todos os dias. Eu sou o pastor Nilton Aparecido de Lima, filho do Deus Todo-Poderoso, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, constituído pelo nosso Senhor Jesus, ministro do Evangelho de Jesus. Amados, nós estamos numa série de mensagens. Hoje é a 16ª mensagem, desarmando o inimigo, quer dizer, despojando Satanás. E nós estamos aqui numa série, dentro dessas 16, a nossa batalha não é espiritual. A nossa batalha é espiritual, não é carnal. Nós não podemos lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra a obra do inimigo, contra a doença, contra a enfermidade, contra o ataque, o levante, né? Nós temos que lutar só contra o mal. E hoje, nessa 16ª, eu quero trazer um relato da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 10. Que diz assim, ó: Ele livrou-o de todas as suas tribulações e deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. No versículo 9 está escrito assim, ó: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou de todas as suas tribulações. Vejamos na palavra. Agora, José tinha um chamado de Deus para a vida dele. É eu e você. Agora, veja bem que não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Ali José era um dos últimos filhos de Jacó. E pela lei do homem, pelo entendimento ali judaico, não era José, tinha que ser um dos primeiros filhos, os primogênitos. Mas Deus não age conforme a natureza humana. O chamado não vem, não é que nem herança do homem, que nós passamos de pai para filho. Chamado de Deus, ministério, é Deus quem escolhe. E quando Deus escolhe José, José começa a se destacar entre os irmãos. José tem ali 2 sonhos. E ele conta para o pai dele, os irmãos zombam dele. Depois ele tem outro sonho. Ele tinha o primeiro sonho que ele teve que era 12 feixes, né? E os outros feixes se curvavam ao dele. E ele, quando contou esse sonho, que era esse chamado, zombaram dele. Depois ele teve outro sonho. Diz que as estrelas, né? O sol, a lua, né? Quer dizer, se curvavam diante dele. E ali começaram a zombar. Até o pai dele zombou, porque o sol seria o pai. Ali zombaram, tiveram inveja dele. E por causa disso, venderam José, sabe? Como escravo, com uma carruagem que passava, que comprava escravo, e José foi levado para o Egito. Agora veja bem, que quando eu e você tem um chamado, vai ter afronta, vai ter tempestade, acusação, o homem dizendo que isso não é de Deus, até líder seu dizendo, não, isso aí não é assim não, sabe? Mas nós temos que olhar para a palavra e obedecer a palavra de Deus. Eu, por exemplo, se eu fosse olhar para os levantes, eu tinha parado. Para pastores, líder meu, tinha parado. Não é desse jeito, não é assim que Deus age. Eu tenho um pastor que falou para mim, seu ministério acabado a partir de hoje. Eu só virei para ele e falei, eu repreendo esse demônio que está em você, porque meu ministério quem deu foi Deus, não foi o homem. E só isso eu falei para ele, fui orar para ele. Isso ele falou numa quarta, no domingo ele não estava mais na igreja, mas não é eu que fui lá falar para ninguém, para liderança nenhuma. Só Deus ficou sabendo o que ele fez. Eu fui orar. No domingo ele não estava mais na congregação, tinham tirado ele. Então, quando você é ungido de Deus, você luta contra o diabo, não contra o homem. Claro que eu arrependi aquele demônio da boca dele, era um demônio. Assim estava José. José agora é levado para
o Egito. E era da direção de Deus, porque Deus ia usar José lá no Egito. Agora José chega no Egito, se destaca. Lá dentro do Egito ele tem uma traição pela a mulher de Potifar. E José não lutou contra ninguém, José confiou em Deus. Porque Deus era com ele, é eu e você, não olhando para a acusação de ninguém, para levante de ninguém, mas repreendendo o mal que está levantando contra mim e você e paralisando toda a ação do inimigo e vencendo. Porque Deus, quando chama eu e você, Ele te dá a ferramenta, Ele te dá as condições. Porque é Deus quem chama. Só temos que cumprir o chamado. Agora, foi fácil lá no Egito? Não. Agora José vai parar na prisão, lá na prisão também ele se destaca. Porque tinha um chamado, Deus era com ele. Agora, lá através de uma revelação, de um sonho de Faraó, Deus exalta José. É eu e você tendo visões de Deus dentro da palavra. Para que Deus abra a porta da palavra, nós venhamos abrir o nosso entendimento, o conhecimento, e nós andar pela fé sobre aquela palavra. E José agora é constituído governador do Egito, é eu e você. Da onde que Deus tem te colocado você para governar? José foi no Egito e olha que José sustentou a fome de todo mundo naquele lugar. José foi o escolhido para dar o alimento para aquele povo. O alimento hoje é a palavra de Deus. Aonde Deus tem colocado você? Lá é o Egito, Brasil, Paraná, África, Japão, ou o estado, ou cidade. Ou lá no teu trabalho, no teu emprego. A Deus tem te colocado lá. Para que você alimente aquele povo lá. Agora, mas eu não tenho condições. A Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi e nomeei, para que vades de fruto. E esse fruto permaneça, a fim de tudo que pedir, em nome do meu Pai, eu vos conceda. José podia olhar para um, para outro, para as acusações, mas ele não olhou, ele não lutou contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a obra do inimigo, e Deus exaltou José. E ele foi governador. Aonde Deus tem ponhado eu e você para governar? Eu, por exemplo, eu sei onde ele tem colocado, eu estou aqui, fazendo essa obra dele. Às vezes não é do teu jeito, viu? Quando Deus me chamou, eu olhei para as Campinas do Jordão, e Deus mandou para uma cidade bem pequenininha. Só que Ele dá as condições e dá as ferramentas. Deus derramou da glória dele no meu ministério, que onde coloca as mãos, Deus faz milagre, Deus cura, Deus liberta. Agora mesmo, estava ali o testemunho na igreja. Fui orar para um homem lá no hospital e ele morre. E aí eu repreendo aquele espírito da morte, Deus ressuscita ele, e ele estava tudo quebrado, e acidente feio. E aquela mulher falou, se Deus curar meu marido, e ele andar, eu vou para a igreja. E Deus curou ele. E Deus curou ele. E ele está andando. Não é marido mais dela. Mas ela está na igreja. E ela não era de Jesus. Hoje é de Jesus. Então, Deus vai te dar as condições, vai dar as ferramentas, Deus vai te exaltar. Porque Deus é comigo com você. Agora José não olhou para a afronta do pai, da mãe, nem dos irmãos, nem de ninguém, nem de Potifar, nem da mulher de Potifar, e nem do carcereiro, e nem do copeiro. Mas sim para Deus. E Deus exaltou. É eu e você. Porque a palavra diz lá em Lucas 9, 1 e 2, ele diz assim, ó, e convocando os 12, deu-lhes virtude e poder, para expulsarem todos os demônios, e curai todas as enfermidades, e pregai o reino de Deus, e curai os enfermos. Olha lá. Agora ele reveste eu e você governar, é ele revestir deste poder, desta autoridade, e eu e você ter domínio dentro da palavra de Deus, com conhecimento e entendimento da palavra de Deus. E nessa fé, nesse amor na obra do Senhor. Alimentando o povo, libertando o povo, como Deus disse em Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, e Deus era com ele. Agora Jesus ungiu eu e você para fazer a mesma obra. E ele diz lá em Lucas 10, 19, eis que eu vos dei poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo não fará dano algum. Agora ele ungiu eu e você para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, todo tipo de demônio, todo tipo de mal, e não causará dano algum para mim e para você. Mas a minha luta, essa luta, não é contra o homem, é contra o diabo. A nossa luta é espiritual. A carnal, nós deixa para os que não é de Deus.
Homem de Deus não luta sobre a justiça da terra, luta com a justiça de Deus. Ei, amado, deixa Deus lutar por você. Mas creia na palavra. Agora, o demônio que tem que amarrar eu e você, expulsar eu e você, porque o Senhor deu poder. José sustentou aquele povo, é eu e você sustentando aonde Deus te colocou. Lá era o Egito, mas pode ser o nome da tua cidade, o nome do teu estado, o nome da tua firma, ou de um país, da nação que Deus te enviará. Eu não sei o tamanho do ministério seu. Então, meu amado, em nome de Jesus, como corpo de Cristo e membro de Cristo, e Ele é o cabeça, guarde esta palavra no coração. Vamos ser esse corpo do reino de Deus e fazer a obra e a vontade do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, porque ela veio para abençoar a minha vida e a tua vida, e eu quero orar junto com você. Senhor, nosso Pai amado, obrigado por esta palavra. Pai, sobre esta palavra, sobre esse entendimento, essa rocha, a tua igreja é edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, meu Senhor. Agora, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, reveste a cada um, meu Pai, que vai estar de noite ou de madrugada, ou de meio-dia ou de tarde, meu Pai, no YouTube, na internet, Pai, ouvindo esta palavra, Senhor, reveste do teu poder e da tua autoridade. E eu vou usar o teu poder e a tua autoridade e vou abençoar esse povo. E digo, o poder de Deus, em nome de Jesus, seja real agora e remove todo o mal. Toda obra maligna seja desfeita agora em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de candomblé, de voodoo, de espiritismo, de magia, eu desfaço essa obra no nome de Jesus. É no poder que há no nome de Jesus. É na força do Deus Todo-Poderoso que eu desfaço toda a tua obra, diabo. Em nome de Jesus, sai com a tua doença, com a tua enfermidade, sai com a tua decadência financeira, sai com a tua perseguição. O espírito da morte, sai agora. Espírito do HIV, sai desse sangue agora. Em nome de Jesus, é uma ordem. Eu exijo, eu desfaço a tua obra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra lá nas juntas e medula. Ele penetra lá onde está o mal e arranca o mal e fica só o que é bom. Assim eu declaro as bênçãos de Deus e a vitória na tua vida, em nome de Jesus, e amém e amém.